dia, meninos e meninas, a paz do Senhor para todos vocês. E aí, como é que vocês estão? Vocês vão responder? Eu não sei porque que a gente faz essas perguntas, né? Ninguém responde. Tô falando com a câmera, tô triste. Faz muito tempo que a gente não se vê, tanto na igreja, porque estamos em pandemia, quanto por aqui, porque faz muito tempo também que eu não dou aula. Alguns sabem o motivo. E obrigado pelas orações de vocês, porque eu sei que alguns oraram. Tá bom? Muito obrigada. E hoje, dia 4 de abril, é Páscoa, galera. Hoje é Páscoa, aquele dia que a gente reuniria, porque não dá pra reunir mais, reuniria a família em casa. Os feriados, meu Deus. Enfim, galera, então nós vamos hoje falar de quê? De Natal? Não, vamos falar de Páscoa. Páscoa, a verdadeira história. Nós vamos descobrir o que é Páscoa de fato. Porque a gente escuta tanta coisa, então a gente às vezes fica meio confuso do que é Páscoa. Porque se eu te perguntar o que é Páscoa, tu vai me falar de ovo de Páscoa, de coelhinho. É o que a maioria fala. Então a gente vai descobrir o que é de fato a Páscoa. Pela imagem que vocês estão vendo aí, vocês conseguem imaginar mais ou menos do que eu tô falando, né? E nós vamos entender. A cruz, o cordeiro, o ovo, o coelho. O que é Páscoa, galera? E nós vamos ver nesta aula o que é Páscoa, como eu já perguntei. O porquê do coelho e do ovo de chocolate. Porque a gente fica parando para pensar o que é, né? Então, por que é coelho? Por que é ovo? Podemos comer ovo de Páscoa? E vou passar uma atividade, porque estava faltando, vocês não fazem atividade há muito tempo. Então vamos fazer atividades. Então são esses 4 pontos que nós vamos ver na aula de hoje, ok? E galera, antes que eu esqueça, porque eu já esqueci, né? Era para ter falado no início. Deixe o seu like aí na nossa aula, beleza? Nos ajuda bastante. E comente durante a aula, até porque vocês agora são obrigados a comentar. Porque o comentário faz parte da chamada. Então, se vocês não comentarem, a gente praticamente vai considerar como se vocês não estivessem assistindo. Então, assistam a aula no horário. Aos demais que não são da nossa igreja, ou os que chegaram atrasados, vocês não vão contar como presença, até porque você não é da nossa igreja, mas você é muito bem-vindo à nossa igreja, Igreja de Deus do Beija-Flor. E vocês podem assistir em qualquer horário, tanto faz. Vocês podem assistir mais de uma vez, tanto faz, não tem problema nenhum. Mas aos que são da minha classe, aos que são da classe Esperança, o horário de vocês é de 10 às 11, tá bom? Nem é tão cedo assim, dá tempo de tomar café, dá tempo de fazer muita coisa. Então, se preparem, já ajeitem suas coisas, beleza? E comenta alguma coisa, manda uma foto lá no grupo. Professor, eu assisti a sua aula, eu estava aqui prestando atenção, estava com a minha Bíblia, estava aqui com o meu cafezinho, estava aqui sentada assistindo na TV, no computador, no celular, onde você quiser. Mas assista, isso é bom pra você, principalmente porque hoje é aula sobre Páscoa, sobre o feriado, olha que legal. Feriado no domingo, não sei pra que serve. Vocês perceberam que eu tô maior? Eu tô bem maior, eu ficava só num cantinho, né, bem pequenininha, só que nessa aula eu estou em evidência. Eu quero ficar maior pra vocês verem minha cara, porque é mais legal assim. E outra coisa, eu tô gravando do lado de fora, então tá chovendo, graças a Deus. E se vocês escutarem barulho de chuva, é porque tá chovendo mesmo, não é efeito sonoro. Mas tá bem baixinho a chuva, o barulho. Então vamos lá. Então, nosso primeiro tópico que eu falei, o que é Páscoa? Então, para alguns, Páscoa é apenas um feriadão. Momento de relaxar, de curtir uma viagem. Apesar de que não tá dando muito para viajar para muito longe, pegar um avião ou alguma coisa assim. Mas não que você não possa curtir, viajar. Não que você não possa. Mas tem gente que acha que a Páscoa é um feriado somente para isso. O feriadão, muito massa pra gente curtir. Para outros, é o momento de ganhar e comer chocolate. Eu me arrependi profundamente de ter colocado esse gif. Me deu a vontade doida de comer chocolate agora. Vocês podem me dar de presente, tá? Sou professora de vocês, eu aceito. Obrigada. E para alguns,
É um momento de reflexão, um momento mais espiritual, de pensar na vida, nananã. Quem é você numa situação dessa? O que quer curtir o feriadão? O que quer ganhar chocolate e comer adoidado até dar dor de barriga? Ou aquele mais espiritual que quer refletir e você no moto vai passar logo agora? Não passo moto o dia inteiro aqui. Vai passar moto agora, na hora que eu tô olhando. Ah, que legal. Vai ficar com a moto mesmo. Quem é você? A, B ou C? Então vamos começar lá do começo. Óbvio, né? Mais especificamente lá em Êxodo. Eu não sei se vocês já chegaram a ler Êxodo. Se não, eu aconselho vocês a lerem. A história é muito boa. E nosso gatinho aí de sempre lendo. Tá com saudade dele, né? Espero que sim. Então vamos ler lá em Êxodo 1. Se você quiser ler na sua Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia. Se você quiser acompanhar comigo, é só seguir. Êxodo 1, vamos ler do 8 ao 14. Siga meus bons. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O que é isso que tá falando? Vai ler Êxodo que você vai entender. Mas esse aqui não é o nosso foco. Sabendo que subiu um novo rei. Vamos ter agora um novo faraó no Egito, ok? O rei disse ao seu povo: Vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós, que eles, os egípcios. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Versículo 11. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramessés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Moto. Esperamos. Três dias depois. Versículo 13. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Então, resumindo, o que eu quero dizer com esses versículos que a gente leu? O que nós podemos pegar daqui? Os hebreus estavam crescendo de forma numerosa, bastante. Eles estavam se tornando um grande número lá no Egito. Ok, esse novo faraó começou a ficar preocupado com isso, deles se tornarem mais fortes do que os próprios egípcios. O que ele pensou? Vamos forçá-los a trabalhar ainda mais. Só que quanto mais ele tratava os egípcios de forma cruel, de forma mais pesada, mais fortes eles ficavam, mais numerosos eles se tornavam. Aí ele começou a tratar eles de forma cruel, começou a apertar mais o negócio e acabou basicamente transformando eles em escravos. Eles passaram a ser escravos dos egípcios. Então é sobre isso que nós vamos falar. É a partir daqui que nós vamos sair dessa história dos hebreus sendo escravos dos egípcios. O que isso tem a ver com Páscoa, né? Então, os hebreus se tornaram o quê? Escravos de Faraó, como eu já tinha mencionado. E foi nessa ocasião tão difícil, tão diferente, que aconteceu a primeira Páscoa, que está lá descrita em Êxodo 12. Nós não vamos ler Êxodo 12 inteiro, vamos botar aqui na tela, não. Nós vamos dar uma pincelada por cima, porque a nossa história se encontra aí, ok? Mas a primeira Páscoa aconteceu nesta época da história. E nós vamos ver aonde. Então Deus estava vendo que seu povo estava perecendo naquele lugar, estava sofrendo muito. Como eu mencionei, eles eram escravos. Foi aí que Deus mandou Moisés para libertar o seu povo dessa escravidão, libertar o seu povo desse sofrimento. Um líder, ele mandou um líder para libertar esse povo.
Eu não vou contar a história de Moisés, o Mar Vermelho, não vou contar essas coisas. Até porque vocês já conhecem essa história, ok? Só vocês lerem isso que vocês vão saber. A história é muito massa. Vocês podem achar que não, mas a história é muito legal. Quem já conhece sabe. Então, vou dar um norte para vocês conseguirem entender o que eu vou falar agora. Depois de já ter passado umas 9 pragas, passaram 9 pragas do Egito, só para vocês se situarem mais ou menos onde é que eu tô. E de Moisés insistir para o faraó libertar o povo, e ele dizendo não. Por fim, chegou a 10ª praga, e a partir daqui vocês vão conseguir entender o que é Páscoa. Então, a primeira coisa que Deus pediu foi que cada família separasse um cordeiro macho ou um cabrito macho de 1 ano e sem defeito. Separasse esse cabrito. E no 14º dia, que já tivesse escolhido esse cordeiro e tudo, no 14º dia, esse cordeiro ia ser sacrificado e o seu sangue passado nos umbrais das portas, nas laterais, como está aí na imagem que vocês estão vendo. Passados nas laterais. Eu vou explicar o porquê disso. E dentro de suas casas, ok? Eles iriam celebrar a Páscoa, ok? E o cardápio dessa celebração seria esse cordeiro assado, pães asmos, que é pão sem fermento, e as ervas amargas, beleza? Esse era o cardápio dessa celebração, que vocês vão entender que a Páscoa começou aqui. Então, só para vocês poderem entender melhor do que eu estou falando, naquela celebração, o cardápio daquele dia seria o cordeiro assado, seria a carne assada, né? Os pães asmos, que é o pão sem fermento, que eu estou botando as setinhas para vocês acharem no desenho, ok? E ervas amargas. Então, esse seria o cardápio da Páscoa, da celebração daquele povo. E naquela noite, à meia-noite, o anjo do Senhor passou pelo Egito. E nas casas que não tinha aquela marca de sangue que eu falei na foto passada, dá pra ver nessa. E as casas que não tinham essa marca de sangue, que era o sangue do cordeiro, ali houve morte dos primogênitos. E essa foi a 10ª praga do Egito. Então, os hebreus que obedeceram a Deus, obedeceram ao Senhor e fizeram isso, ficaram dentro de suas casas, passaram esse sangue nos umbrais das portas, nas laterais das portas. Nada aconteceu com eles, mas aos egípcios foi um pouco diferente. Seus primogênitos morreram, inclusive o primogênito do faraó, o seu filho, também faleceu. E foi daqui que as coisas começaram a ficar diferentes, porque aqui o faraó ficou muito mal e mandou o povo embora. Vai embora, tô parafraseando, tá? Falando de uma forma diferente. Vai embora, some, mas ele leva teu povo, vai embora. Apesar de que depois ele desistiu e foi atrás, né? Nós sabemos que ele foi atrás do povo, chegou a tomar vermelho, e aí todo mundo já sabe a história. Mas ele primeiro mandou o povo embora. E aí foi quando o povo de fato foi embora. E aqui deu início a viagem para fora do Egito, que eles peregrinaram no deserto para poder chegar à Terra Prometida. E foi daqui que tudo começou, que deu início a essa viagem. Então os hebreus foram embora do Egito depois desse episódio que a gente viu da 10ª praga do Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho, aquela coisa toda. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso, porque senão eu não sou pouco. Só quero que vocês entendam que foi aqui que o povo foi liberto, que o povo se libertou. Páscoa. O significado da palavra Páscoa é passagem, e para os hebreus isso representou uma grande esperança para eles, um tempo diferente, um tempo novo de libertação para uma vida nova longe do Egito, onde eles estavam ali como escravos, trabalhando duro, trabalhando de noite, de forma árdua, de forma desonesta, sendo escravos de fato. Então, esse dia da libertação, esse período de Páscoa que eles tiveram, representou algo muito importante para eles. Lá em Êxodo 12, 26 e 27, diz o seguinte:
Então seus filhos perguntarão: o que significa essa cerimônia, se referindo à Páscoa? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito. Israelitas, hebreus, passou pelas casas deles, né? E embora tenha batido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que estavam, então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Então, o que essa passagem está querendo se referir? A partir de agora, todo ano, eles iriam comemorar a Páscoa. Anualmente, eles iriam comemorar a Páscoa. E no futuro, suas novas gerações poderiam perguntar: que cerimônia é essa? O que nós estamos comemorando de fato? E eles iriam falar isso, a liberdade deles do Egito, que através daquele cordeiro sacrificado, do sangue nos umbrais das portas, o anjo do Senhor passou, poupou os hebreus, e através disso eles tiveram a sua liberdade. E foram embora do Egito, saíram dali, daquela vida de escravidão, e foram para uma vida de liberdade. Então, para os hebreus, a Páscoa é um momento, como a própria palavra fala, passagem para uma vida nova. Então, foi como surgiu a Páscoa. Lá em Êxodo 12, versículo 14, diz o seguinte: este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Então, como eu tinha falado, as gerações iriam perguntar: o que é isso? E eles iriam dizer o que é qual o significado daquela celebração teria. O que é a Páscoa para eles? É a libertação que eles tiveram. E eles celebrariam comendo as ervas amargas, que era para eles lembrarem os anos de amargura como escravos. O pão sem fermento, o pão asmo, né? Pois eles fugiram correndo sem ter tempo de preparar o pão, porque esse pão sem fermento, você vê que ele não cresce. O pão com fermento, ele cresce. Mas como eles fugiram correndo, não tiveram tempo de preparar o pão, Deus pediu para que eles fizessem um pão sem fermento. Propósito de Deus. Então esse pão era para eles lembrarem que eles fugiram correndo. E o cordeiro, a carne, né? O sacrifício, que era para eles lembrarem que Deus não matou os seus filhos, né? Poupou os seus filhos. Tá, aí você vai me perguntar: o que Jesus tem a ver com essa história toda? Aonde que entra Jesus nisso tudo? E eu vou explicar para vocês de uma forma mais interativa e vou tentar tentar comparar as histórias para que você possa entender. Então, os hebreus, eles viviam no Egito. Nós vivemos no mundo. Eles sofriam no Egito. E nós vivemos no mundo que vivemos hoje, que, querendo ou não, não é um mundo fácil. O mundo jaz no maligno, né? Os hebreus, eles sofriam lá. Eles eram escravos de Faraó. Eles ficavam presos ali. E nós somos escravos do pecado. Aquele pecado que começou lá no Éden, através da desobediência. Então, sim, somos escravos do pecado também. Porque o pecado, ele nos prende. Aquele que não é liberto, o pecado prende. Se te transforma num escravo do pecado. Lá em Romanos 12, 5, vai dizer o seguinte: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então nós somos pecadores, e é meio que veio como uma herança pra gente. Então aquele que não é liberto é escravo do pecado. Mas e aí? Os hebreus, eles tiveram a sua liberdade. Só que nós também tivemos a nossa liberdade. E foi por isso que Jesus veio ao mundo, para enfrentar e vencer a morte. E ele foi o nosso Cordeiro vivo. Então, galera, Jesus foi o Cordeiro do sacrifício.
aquele cordeirinho lá do início que foi sacrificado. Esse é o nosso cordeiro. Então, o nosso cordeiro vivo morreu por nós naquela cruz. Ele nos libertou da escravidão do pecado. E foi com o seu sangue derramado naquela cruz que ele nos libertou. E hoje somos livres em Cristo. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus se tornou a nossa Páscoa, a nossa libertação dos nossos pecados. E por que foi que eu disse cordeiro vivo? Porque ele não permaneceu morto. O cordeiro, quando era sacrificado, morria. Mas Jesus, o nosso cordeiro vivo, ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia, ou seja, depois de 3 dias que ele estava morto, ele ressuscitou. Então, a Páscoa é a comemoração da morte e ressurreição de Jesus. Então, Jesus, o nosso cordeiro, o cordeiro é o símbolo da Páscoa e não o coelho. Desculpa. Mas vocês entenderam o porquê do cordeiro? O cordeiro se tornou o símbolo da Páscoa e não mais o coelhinho. Dá tchau pro coelhinho. Tchau. Entendeu? Eu sou um cordeiro agora, né? Dá pra ver que eu tô de cordeiro, não é possível. Tô igualzinho esse cordeiro aqui. É a mesma coisa. Bonitinha. Então, se não é coelho e sim o cordeiro, o porquê do coelho e do ovo de chocolate? Antes de mais nada, vamos esclarecer uma coisa. Coelho e o ovo. Coelho não põe ovo, beleza? Eu quero que vocês gravem isso, memorizem isso. Coelho não põe ovo. Coelho é mamífero. Igual a mulher, nós humanos somos mamíferos. Geramos dentro da barriguinha da nossa mamãe e amamentamos. Coelho amamenta. Coelho é mamífero, tá? É gerado dentro da barriguinha do coelho, beleza? Quem põe ovo são os ovíparos. Aí tem exemplo a galinha, peixe também é ovíparo, o ornitorrinco, tartaruga, cobra, sapo, eles põem ovos. Eles são ovíparos. Eles não amamentam. Então, por que essa bagunça de coelho na Páscoa, coelho com ovo? Já que a gente sabe que a Páscoa não significa coelho e não significa ovo. O que tem a ver então? Então, para vocês entenderem mais ou menos por que do coelho, por que do ovo, vamos um pouquinho mais atrás. Essa época de Páscoa para os pagãos é uma época que eles celebram a primavera. E a primavera é representada por Ostera ou Eostre, que é a deusa da primavera. E olha o que nós temos no colo dela, um coelhinho, e na mão dela o ovo, um ovo aleatório, que são símbolos da fertilidade. Dá pra ver por essa foto por quê, não é mesmo? O coelho, ele realmente põe ovos, o coelho não põe ovo. O coelho, ele realmente gera muitos filhotinhos. Não sei se vocês já viram a expressão, para igual coelho, gera igual coelho, algo parecido. Que é alguém que tem muitos filhos, porque numa ninhada o coelho dá esse tanto de filhote. Então, o coelho e o ovo, símbolo de fertilidade, ok? Nessa foto que vocês viram de Ostera. Então, o que foi que a Igreja Católica fez? Já que os pagãos comemoravam a primavera durante o período da Páscoa, o que eles fizeram? Aderiram à ideia do coelho e do ovo para atrair os pagãos a se converterem. Eles mantiveram o conteúdo religioso, claro, pensando em Jesus, que a Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus, mas aderiram ao coelho e o ovo para poder chamar a atenção dos demais. Então, foi daí que surgiu o hábito de dar ovos de presente. Só que no início eram só ovos comuns, eram ovos somente pintados, decorados, não eram de chocolate. Então, as pessoas presenteavam com ovos normais. E os mais ricos, os reis, eles chegavam a dar ovos de ouro uns para os outros, né? Então, era somente um simbolismo mesmo, só para dar o ovo
para a pessoa como um presente, ovos pintados. E somente por volta de 1700, por aí, que começou a surgir o ovo de chocolate, a presentear ovos de chocolate. Isso foi uma grande ideia de bons cozinheiros franceses. Então eles tiveram essa genial ideia como comércio para ganhar dinheiro. Isso é muito genial, gente. Então surgiu assim essa ideia de dar de presente ovos de chocolate, que, cá entre nós, é muito melhor do que ganhar um ovo, né? Um gêmeo, claro, dentro. É uma ideia genial mesmo. O chocolate é tudo de bom, pai. Mas e aí? A gente pode comer ovo de Páscoa? Pode comer, não tem problema nenhum você comer ovo de Páscoa. Até porque você come chocolate o ano inteiro. E esse negócio de chocolate na Páscoa é mais comercial, para eles poderem ganhar dinheiro e tudo mais. Então, não faz mal você comer o ovo de chocolate, você comer os bombons que vem na caixa de chocolate. Isso não faz mal. Contanto que você saiba que a Páscoa não é nem ovo e nem coelho. A Páscoa não é isso. A Páscoa é Jesus, o Cordeiro vivo. É disso que você tem que saber. É isso que é a Páscoa. Então não tem problema você comer, contanto que você saiba o significado real da Páscoa. Então, galera, não tem problema você comer o doce. Agora tem uma diferença muito grande de você comer o chocolate apenas por comer, porque seus familiares te deram, porque seus pais te deram, até porque você vai ver todo mundo comendo. Você vai ficar, não vou comer porque é pecado. Não tem nada a ver, é chocolate, você come chocolate o ano inteiro. O que vale é a intenção do seu coração. E tem uma diferença muito grande de você comer por comer, só porque estão te dando, e de deixar a Páscoa se resumir a isso, a um coelho e ao ovo, um ovo de chocolate. A Páscoa não é isso. O dia da Páscoa não é para você ficar recebendo ovos e comemorar o coelho, o ovo, até porque não faz sentido. No dia da Páscoa, você vai agradecer ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez. Você vai celebrar a morte dele e celebrar a ressurreição dele. Óbvio que você não vai matar um cordeiro, comer pão asmo e comer ervas amargas, não isso. Estamos vivendo um novo tempo. Você vai comemorar a celebração da ressurreição de Jesus. Isso é que é Páscoa. E é isso que você vai fazer. Você pode fazer isso comendo chocolate? Pode, mas saiba que a Páscoa não é chocolate. E acredito que de tudo isso que eu falei, vocês entenderam que o coelho da Páscoa não existe, né? Então ele não vai bater na tua casa. O da Páscoa não entra pela chaminé, né? Nas historinhas, eu não sei. Não vai entrar na sua casa, ele não vai deixar ovinhos para você. Quem compra os ovos são seus pais, quem compra caixas de bombons são seus pais, ok? Então eu lamento informar, mas isso não existe, ok? Não existe. Essa é a verdade, desculpa. E deixei a atividade para vocês, porque eu não sou doida. Seguinte, caça-palavras, como vocês já estão bem acostumados, ok? Então, as caça-palavras estão escondidas palavras na horizontal. Eu sublinhei para vocês verem. Palavras na horizontal, vertical e diagonal, ok? Então, você vai encontrar palavras assim e palavras assim, ok? Não tem palavras ao contrário. Elas vão estar sempre da esquerda para a direita. Eu estou movendo e a câmera move ao contrário, mas da esquerda para a direita, ok? E aí vocês podem tirar foto dessa imagem. Eu vou mandar no grupo também, se vocês acharem mais fácil. E me mandarem quais são as palavras. Não precisa copiar o quadro. Não precisa copiar. São 14 palavras. Só me fala quais são elas. Só isso. E o nosso texto áureo se encontra lá em João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus passou por tudo aquilo naquela cruz com o propósito de nos libertar. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa.
Então vamos celebrar a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, porque o nosso Cordeiro é um Cordeiro vivo, ele ressuscitou e em breve ele voltará. Então, meus amores, nossa aula chegou ao fim. Acabou! Acabou! Muito obrigada por prestarem atenção até agora, por assistir até agora. Que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus, que essa palavra entre no coração de vocês em nome de Jesus. E lembrem-se que a Páscoa é o quê? Ah, beleza, não é coelho nem ovo, né? Obrigada, espero que não escute isso depois. A Páscoa é o nosso Senhor Jesus. Um beijo pra vocês e até breve. Tchau!